O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo se sente muito honrado em participar de tão importante audiência na presença de Vossas Excelências, justamente em um momento em que o sucateamento da Polícia Civil paulista parece atingir o seu ápice. É fato que o Estado brasileiro atravessa a sua pior crise financeira, mas uma outra muito mais antiga, que já perdura mais de 20 anos, insiste em piorar, a da segurança pública. No Estado de São Paulo, essa crise é aguda e as políticas de segurança implementadas não apontam um caminho seguro e eficaz para a sua solução. O modelo de segurança equivocado, adotado em São Paulo, priorizou somente patrulhamento militarizado e o empoderamento de outras instituições alheias à segurança. Como esperado, esse modelo falhou. Desde os ataques de 2006, uma facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital dita as regras na criminalidade e a cada ano se fortalece e se expande, inclusive para países vizinhos. O PCC está procurando o domínio de nossas fronteiras. Viaturas nas ruas e o empoderamento de instituições midiáticas que escolhem seus investigados não conseguiram vencer o crime organizado. Por isso, é para nós muito claro que o combate à criminalidade organizada tem como pilar o fortalecimento da investigação policial realizada pela Polícia Civil. Mas em São Paulo, o governador parece não gostar de nossa polícia. Desvalorizar a Polícia Civil é ferir gravemente a política de segurança pública, já que somente por meio de uma investigação criminal de qualidade é possível retirar definitivamente das ruas os criminosos, os bandos e quadrilhas que assolam a sensação de segurança da população. No Estado de São Paulo, faltam efetivo, estrutura, valorização e apoio. O quadro de policiais civis sofre hoje uma defasagem de quase 10 mil policiais. E para se aposentarem, mais 2 mil aguardam publicação. Ou seja, em pouco tempo, o déficit alcançará mais de 12 mil policiais civis. Assim, as últimas contratações anunciadas pelo governo paulista, cerca de 1.000 policiais, sequer repõem 10% desse número. Hoje, faltam delegados de polícia em 256 municípios do Estado de São Paulo. Ou seja, 40% do total das cidades paulistas não tem delegado de polícia. A população aumenta e a Polícia Civil diminui. Em 1994, estabeleceu-se que a Polícia Judiciária deveria ter 39.475 integrantes. Na época, a população paulista tinha 11 milhões de pessoas a menos. Hoje, além de o quadro ter permanecido estagnado, há o agravante de estar defasado. Qual a lógica de desmontar a estrutura da melhor polícia da América Latina? Por que estamos sendo tratados assim pelo governo do Estado de São Paulo? A quem interessa reduzir o poder de investigação da Polícia Civil? Temos visto e ouvido reiteradamente o governo se justificar, invocando a lei de responsabilidade fiscal como argumento para frear os investimentos e as contratações de novos policiais. Em 2016, o Estado de São Paulo fechou com superávit de 1,5 bilhão nas contas públicas. E os gastos com despesa de pessoal sequer atingiram o chamado limite prudencial, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O estudo encomendado pelo Sindipesp mostrou que se o governo do Estado nomeasse todos os delegados, escrivães e investigadores aprovados no concurso de 2013, haveria um impacto orçamentário na folha de pagamento de apenas 0,29%. Não há como acatar essa justificativa. O que nos parece é que há uma decisão deliberada de esvaziar ainda mais o quadro da polícia investigativa. A contratação de policiais, diga-se de passagem, é dever do administrador público e não mera escolha política.
motivo pelo qual o orçamento deve ser gasto a fim de garantir a prestação eficiente do serviço público, já que o Estado não existe para gerar lucro. O governo de São Paulo parece querer fechar as portas da Polícia Civil. Há delegacias no interior de São Paulo que nomearam professores da rede municipal para trabalhar em inquéritos policiais. Há delegados, investigadores e escrivães responsáveis por atender 3 ou mais cidades simultaneamente, 30 dias por mês, sem direito ao descanso. Há policiais morrendo em acidentes de trânsito. Esse ano, perdemos um colega de São José do Rio Preto que morreu na hora ao bater atrás de um caminhão na estrada, indo para um plantão noturno depois de trabalhar durante o dia todo na delegacia de outra unidade. As condições a que estão sendo submetidos os delegados de polícia infringem, e os policiais civis do Estado de São Paulo, infringem as normas mais básicas da Organização Internacional do Trabalho. Não há que se justificar tal disparate invocando o RETP, Regime Especial de Trabalho Policial. Até esse regime prevê o descanso, necessidade que a realidade imposta pelo governo do Estado de São Paulo não deixa. 2 são as principais consequências de todo esse quadro: a impunidade e uma polícia de idosos. O número reduzido de policiais não consegue investigar a enorme quantidade de crimes registrados, aumentando a impunidade. A Polícia Civil é composta por grande quantidade de policiais idosos. Menos de 30% dos delegados de polícia têm 35 anos de idade. Há déficit de equipamentos, faltam softwares e programas adequados para a investigação. O Estado de São Paulo não investe em viaturas descaracterizadas, não moderniza seus sistemas de informática, o que impede a eficiente busca e os cruzamentos de dados de investigados. São Paulo paga um dos piores salários do Brasil para seus policiais civis. O delegado de polícia paulista, responsável por investigar crimes no estado mais rico da federação e num dos locais mais violentos do mundo, ganha o 3º pior salário do Brasil. O governo de São Paulo não repõe as perdas inflacionárias desde o ano de 2012. Há um enfraquecimento das prerrogativas do delegado de polícia, que só há poucos anos adquiriu legalmente o status de carreira jurídica, mas não teve previsão de garantias funcionais. O delegado de polícia do Estado de São Paulo ganha 40% do que todas as demais carreiras jurídicas. Senhores deputados e deputadas, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo vê com preocupação essa situação que hoje não é apenas realidade no Estado de São Paulo, mas comum a uma grande parte dos estados da federação, pois os governos ou não investem como deveriam ou simplesmente deixam de investir em suas polícias judiciárias. Fato inaceitável diante da realidade de nossa população, sujeita à insegurança e ao medo em praticamente todas as capitais do país. Solicitamos às vossas excelências para que intercedam em seus estados, a fim de que tal cenário se reverta o mais depressa possível. Pois, sem uma polícia judiciária forte e robusta, não há como enxergar um futuro melhor para a nossa sociedade, refém do crime organizado. Muitos têm se aproveitado da crise da segurança pública e do sucateamento da Polícia Civil para acusá-la de ser ineficiente e corrupta. Assim, usurpam a sua função investigativa sob o pretexto da necessidade de combaterem o crime. Essas instituições que se agigantam, usurpando a nossa função, visam apenas o próprio marketing ao angariar espaços na mídia e ampliar influência política, visando os seus interesses e nunca os da sociedade. Para agravar ainda mais, todos os entes responsáveis pela segurança e pela atividade policial se omitem em relação ao sucateamento da Polícia Civil. Na qualidade de representante dos delegados de polícia do Estado de São Paulo, agentes públicos que diariamente combatem a criminalidade,
denunciamos o sucateamento e o desmonte da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Entretanto, propomos medidas legislativas para trilhar um novo caminho na solução da crise da segurança pública. O Estado de São Paulo deve aumentar consideravelmente seu investimento na Polícia Civil. Deve ampliar seu quadro de funcionários, zerando o déficit e criando mais cargos. A Polícia Civil deve ter autonomia institucional, de modo que seu dirigente maior seja eleito pela classe, a partir de uma lista tríplice. Só uma polícia judiciária forte é que tem condições de prender o criminoso, apresentando provas para que fique preso pelo tempo que a justiça mandar. Como representantes mais que legítimos da população brasileira, é preciso que vossas excelências a defendam desse descaso praticado pela maioria dos governos estaduais, já que o assunto tem relação direta com a sociedade, pois lida com a sua segurança. Uma sociedade segura é uma sociedade de eleitores satisfeitos e cidadãos motivados para produzirem, gerando riqueza econômica e social. Muito obrigada, deputado Major Olímpio. Gostaria, doutora Raquel, e os demais convidados que ainda vão expor, se tiver